Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill. Parte 1. Nós só podemos alcançar nossos objetivos na vida se formos impulsionados por um desejo ardente. Uma grande parte de nós deseja riqueza e independência financeira, mas apenas desejar não vai nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Se quisermos enriquecer e conquistar nossos sonhos, precisamos possuir um desejo ardente dentro de nós. Por exemplo, mesmo depois de mais de 10.000 tentativas mal-sucedidas, Thomas Edison não desistiu de seu objetivo de inventar uma fonte de luz elétrica. Ele foi, pura e simplesmente, impulsionado pelo desejo de concretizar o seu sonho. E depois de anos de trabalho árduo, ele realizou seu sonho quando inventou a lâmpada. A escritora Fanny Hurst teve uma experiência similar. Ela sofreu 36 rejeições antes de que um de seus contos fosse publicado em um jornal. Desde então, sua carreira como romancista e dramaturga decolou. Seu desejo ardente foi maior do que qualquer frustração que ela sentiu ao ser rejeitada. E, consequentemente, ela obteve grande sucesso. Por isso, aqueles que querem ser bem-sucedidos devem examinar sua própria atitude pessoal, estabelecendo seus objetivos e sonhos. Pare e pense. Como você se sente em relação aos seus objetivos e sonhos? Eles são apenas como castelos feitos de areia? Ou seu desejo é forte o suficiente para tornar seus sonhos em realidade? Parte 2. Estabelecer um objetivo e um planejamento detalhado são a base para toda conquista. Toda história de sucesso começa com pessoas que sabem o que querem conquistar. Por isso, antes de começar a ir atrás de qualquer sonho antigo, você deve começar definindo seu objetivo pessoal da maneira mais precisa possível. Por exemplo, se você quer enriquecer, você deve determinar quanto dinheiro você quer ter. Além disso, você deve determinar claramente quando você quer alcançar esse objetivo e o que você está disposto a fazer para conquistá-lo, porque estabelecer um objetivo específico é inútil se este não tiver um prazo determinado. Desta maneira, você jamais conseguirá o que quer. É importante também construir um plano que defina cada passo que você precisará tomar até a realização de seu objetivo. E uma vez que você tem um plano, comece logo, não desperdice o seu tempo. O método a seguir é muito útil caso você queira ter certeza de que seu desejo por sucesso está profundamente enraizado em seus pensamentos e ações. Primeiro, escreva seu objetivo e seu plano detalhado para alcançá-lo. Depois, leia alto 2 vezes ao dia. Uma vez pela manhã depois que você acordar e uma vez todas as noites antes de dormir. Siga essas recomendações e será muito mais fácil enriquecer ou tornar qualquer outro sonho real. Parte 3. Pessoas de grande sucesso possuem uma fé inabalável. Possuir uma fé inabalável em si mesmo é uma forma de assegurar que você pode e que você vai alcançar seus objetivos. Você só irá alcançar o sucesso se você possuir autoconfiança e uma forte fé. Toda a riqueza conquistada, todo o continente distante que foi descoberto, tudo que já foi inventado, foi realizado com base nessa fé. Um ótimo exemplo do poder da fé foi Mahatma Gandhi. Mesmo sem acesso aos instrumentos típicos de poder, como dinheiro ou força militar, ele conseguiu derrotar o poder britânico colonial e levou seu país à independência. O único apoio que ele tinha era a crença inflexível de que poderia exercer uma influência tão grande sobre seus compatriotas a ponto de uni-los por um objetivo em comum. Ter fé sobre nós mesmos e sobre nossos sonhos tem uma enorme influência na nossa autoimagem e estilo de vida. Sempre foi e sempre será a fé que fará as pessoas moverem montanhas. Parte 4. Ao usar a autossugestão, nosso subconsciente pode determinar o nosso comportamento. A fé inabalável em nós mesmos não é necessariamente algo que você tenha nascido ou que tenha caído do céu. Qualquer um pode desenvolvê-la, pouco a pouco, através da autossugestão ou da autoafirmação. A autossugestão é uma ferramenta poderosa que consegue influenciar nossos objetivos e ideias, e, consequentemente, nossas ações. Você pode utilizá-la para transmitir certos comandos ou objetivos positivos para o seu próprio subconsciente, e, ao fazer isso, aumentar sua própria crença em si mesmo. Em geral, a autossugestão consiste em se convencer de que você pode alcançar seus objetivos, seus pensamentos podem ser transformados em realidade e de que você deve percorrer o seu próprio caminho com confiança. Quanto mais você usar a autossugestão, mais provável é que isso te ajude a alcançar o sucesso. Repita todos os dias que você é capaz de transformar seus sonhos em realidade.
Se você gravar seus desejos e objetivos no seu subconsciente, isso irá guiar seus pensamentos e ações em direção à realização. Parte 5. Saber é poder, mas não precisa ser o que você aprendeu na escola. Possuir conhecimento pode facilitar muito a busca pelos seus objetivos de vida. Tudo o que você precisa fazer é levar alguns pontos em consideração. Antes de tudo, você tem que pegar o significado tradicional de conhecimento e educação e jogá-los pela janela. Porque estar informado ou ser bem educado não significa necessariamente ter um diploma. Pessoas não instruídas também podem possuir muito conhecimento, como Henry Ford demonstrou. Apesar de não ter feito ensino médio, isso não o impediu de construir um império industrial que fazia milhões de dólares. Se você quer ser bem-sucedido, você não precisa encher a sua cabeça com muitos fatos. É muito mais importante adquirir as experiências e os conhecimentos corretos, usar seus pontos fortes e explorar completamente seu potencial. A base mais importante é a vontade de continuar aprendendo ao longo da vida. Jamais se acomode com o que sabe. Ao invés disso, você deve estar sempre pronto para expandir seus conhecimentos. Há muitas formas diferentes de fazer isso, como por exemplo, lendo livros, fazendo cursos ou adquirindo experiências práticas. Da mesma forma, é importante saber onde você pode encontrar o conhecimento de que precisa. Você precisa saber para quem perguntar quando você precisar saber de algo. Geralmente, é mais prático e produtivo conhecer especialistas que compartilham os conhecimentos dos quais você precisa. Não se preocupe em apenas memorizar informações. Vivemos na era da informação. Você pode obtê-la em apenas alguns cliques. Parte 6. A Oficina da Imaginação. Onde podemos transformar nossos sonhos em realidade. Toda a história de sucesso começa com uma ideia, e atrás de toda ideia está a imaginação. Ela é, essencialmente, a oficina criativa de nossas mentes, que transforma nossos sonhos em ideias, e nossas ideias em realidade. Essa habilidade imaginativa tem duas formas diferentes, a imaginação criativa e a imaginação sintética. Ao usar nossa imaginação criativa, somos capazes de surgir com coisas completamente novas. Compositores criativos, artistas visuais e escritores usam essa função para criar trabalhos nunca antes vistos. Por outro lado, a imaginação sintética cria novas combinações a partir de antigas ideias. Por exemplo, quando a Microsoft desenvolveu o Windows, os sistemas operacionais já faziam parte do mundo, mas foi a Microsoft que criou algo inédito ao desenvolver um sistema operacional voltado para o uso pessoal. A imaginação criativa e a sintética podem ser combinadas de uma maneira muito produtiva. Pegue como exemplo a história de Asa Candler, que criou a marca global da Coca-Cola, a partir de uma medicação de dor de cabeça quase 140 anos atrás. Apesar de não ter sido Candler pessoalmente a criar a receita da Coca-Cola, ele comprou de um farmacêutico por $3.000. Ele desenvolveu planos inovadores e estratégias de marketing que tornaram o produto em um sucesso global. Se você quer evitar que sua imaginação fique estagnada, você precisa desafiá-la e encorajá-la. Você pode alcançar isso estimulando-a, mantendo-a ativa e treinando-a como um músculo. Quanto mais frequentemente você usá-la, mais produtiva e poderosa ela vai se tornar. Parte 7. Conhecer seus pontos fortes e fracos aumenta suas chances de sucesso profissional. Um pilar importante para o sucesso profissional é uma consciência de seus próprios pontos fortes e fracos. Em outras palavras, ser autoconsciente. Uma vez que coisas como ter objetivos vagos, falta de ambição e procrastinação são razões comuns para o fracasso, a autoconsciência pode ajudar a combater essas fraquezas, ou, ao menos, equilibrá-las com seus pontos fortes. Para descobrir exatamente quais são seus pontos fortes e fracos, é aconselhável fazer uma autoanálise sincera e precisa. Não se preocupe, isso não quer dizer que você tenha que ir ao psicólogo. Você deve constantemente responder questões sobre você mesmo, como por exemplo, eu alcancei meu objetivo esse ano? Eu fui sempre amigável, educado e cooperativo? Eu tomei as melhores decisões? Depois, você deve comparar sua autoanálise subjetiva com a avaliação objetiva que outra pessoa tem em relação a você. Isso funciona melhor quando você senta com uma pessoa que te conhece bem e vocês discutem de forma aberta e honesta os seus pontos fortes e fracos. Parte 8. Emoções positivas são a chave para uma vida de sucesso e precisam ser fortalecidas. Nosso subconsciente recebe e armazena sensações e pensamentos. Ele salva na memória tudo o que experimentamos, independentemente de ser positivo ou negativo. Mas apenas salvar informação não é tudo. Nosso subconsciente também está constantemente exercendo influência em nossas ações.
Isso pode nos moldar positivamente, nos dando força e iniciativa, mas também pode nos moldar negativamente, nos iludindo com desânimo e pessimismo. Dessa maneira, se quisermos que nosso subconsciente nos ajude a realizar nossos sonhos e objetivos, devemos nos assegurar de que os sentimentos positivos são predominantes em nossas vidas. Portanto, devemos alimentar nosso subconsciente com coisas positivas, porque, ao fazer isso, ele irá nos guiar em direção aos nossos objetivos. Mas se deixarmos muitas sensações negativas, como raiva, ódio, desejo de vingança ou pessimismo tomarem conta de nossas vidas, o contrário irá acontecer e ficaremos aprisionados em nossas próprias mentes. É por isso que você deve evitar o contato com pessoas pessimistas e ignorar seus pensamentos destrutivos. Ao invés disso, você deve fazer questão de sempre ampliar os impulsos positivos, como por exemplo entusiasmo e amor. Esse é o único jeito de desenvolver uma mentalidade positiva duradoura. Parte 9. Pessoas bem-sucedidas são caracterizadas por sua determinação e perseverança. Uma análise de mais de 25 mil histórias de vida de pessoas que não obtiveram sucesso profissional mostra que a falta de determinação é a principal razão do fracasso. Por outro lado, a análise de histórias de sucesso de multimilionários revelou que todos eles tinham duas características em comum. Eles estavam acostumados a tomar decisões rapidamente e permaneciam firmes às suas escolhas. Ou seja, um certo grau de teimosia pode ser vantajoso, desde que não se transforme em uma obstinação. Henry Ford, por exemplo, era conhecido por se manter firme às suas decisões por um longo tempo. Muitas pessoas o aconselharam a substituir seu famoso automóvel modelo T por um novo modelo. E apesar da pressão, ele se manteve firme e decidiu continuar produzindo o carro por um longo tempo. E por fim, fez uma grande fortuna com as vendas deste modelo. Todas as pessoas possuem uma opinião sobre um assunto, e muitas delas querem dar suas opiniões. Para evitar o perigo das influências negativas e para manter a sua perseverança, é importante que você se proteja e continue firme quando estiver diante das críticas. Portanto, as pessoas que não possuem muita determinação devem manter seus planos e intenções em segredo, revelando-os apenas para as poucas pessoas em que realmente confia. Parte 10. Apenas os persistentes obterão sucesso. Ao longo de qualquer projeto, estamos todos propensos a encontrar obstáculos e dificuldades. Em tais situações, muitas pessoas desistem rapidamente de seus planos e deixam o projeto morrer. Mas há algumas pessoas que, apesar de todos os obstáculos, se mantêm firmes em seus planos originais e fazem seus sonhos se tornarem realidade. A persistência e a resistência são determinantes. Acima de tudo, isso significa trabalhar constantemente na realização dos nossos objetivos e não abandoná-los. Contudo, a obstinação e a cabeça dura devem ser evitadas a todo custo. Se você realmente precisar fazer alguma mudança, faça. Se você quiser enraizar a persistência e a resistência em seus hábitos, aqui estão 4 regras simples, mas cruciais. Você deve ter um objetivo concreto e desenvolver um desejo ardente para alcançá-lo. Você precisa de um plano detalhado para sustentar a implementação dos seus objetivos. Você não pode ser influenciado por opiniões negativas e desencorajadoras. Você deve manter um relacionamento íntimo e confiável com uma pessoa ou com um grupo que te ofereça apoio. Pense nessas regras como um programa de exercício especial para te ajudar a construir sua própria resistência e persistência. Parte 11. Para alcançar grandes conquistas, você deve ser inteligente e deve se cercar de outras pessoas inteligentes. Quanto maior for o objetivo, mais complexo será o planejamento. Quanto mais complexo o planejamento, mais difícil a execução do objetivo. Quanto mais difícil for a execução, maior é a necessidade de suporte criativo, intelectual e moral de outras pessoas. Esse apoio mútuo funciona melhor quando é aplicado a um seleto grupo de pessoas inteligentes que possuem os mesmos objetivos. A sinergia é o princípio mais importante da confiança que deve ser aplicado neste grupo. Se 2 ou mais pessoas, que trabalham de forma colaborativa entre si, combinarem suas habilidades, talentos, conhecimentos, experiências, relações e todos os outros recursos e os utilizarem para alcançar o mesmo objetivo, os resultados serão muito maiores do que se todos trabalhassem sozinhos.
Praticar a sinergia é uma ótima maneira de conquistar objetivos que jamais poderiam ser alcançados por apenas um indivíduo. Resumo final: o sucesso raramente é o resultado de sorte ou de pura coincidência. Longe disso, quase sempre, o sucesso é o resultado da combinação de diferentes habilidades e características que qualquer pessoa pode aprender e adquirir.